Então, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, aos benfeitores espirituais, por poder estarmos aqui participando desse trabalho. E vamos pedir que a luz divina possa envolver cada um de nós, possa envolver a nossa querida Ângela, possa envolver essa casa, para que a gente possa aproveitar ao máximo essas lições de Cristo. Assim seja. Obrigada. Boa noite a todos, né? Que possamos, em uníssono, nos ligarmos à espiritualidade maior, a fim de que possamos receber, né, a mensagem da noite de hoje, que é muito importante no mundo atual, onde a gente vivencia, né, tantas relações complicadas. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21. E antes da gente detalhar esse capítulo, a gente vai fazer uma viagem no tempo e no espaço, né? Vamos viajar lá por alguns séculos antes de Cristo e percebermos que ao longo dos tempos, né, Deus tem enviado a todos nós, né, terrenos, as possibilidades de alavancar o nosso conhecimento, de alavancar o padrão do orbe, né? E assim nós tivemos lá atrás, como muita gente ouviu, né, e sabe, o processo maravilhoso de Moisés trazendo os mandamentos divinos, né? Depois de lá para cá, Deus não abandonou não, o nosso planeta. E periodicamente nós fomos acompanhando a chegada de outros enviados, né? De criaturas que recebiam espiritualmente os conhecimentos de Deus para serem expressos para o povo, né? Nesse caso, nós estamos falando dos judeus, né? Ao longo do tempo, foram muitos aqueles que vieram, né, trazendo os alertas para a sociedade, para a nossa maneira de viver, para a condução das nossas vidas, né? Nós tivemos, ao longo desse espaço, lá na Bíblia, para quem quiser consultar, um capítulo chamado dos profetas. Nesse capítulo, nós vamos detalhar Isaías, Jeremias, Ezequiel. Para algumas religiões, eles colocam também Eruc, né? Para outras, não. E depois nós vamos ter Daniel. E eu vou me detalhar um pouquinho em Daniel, porque ele toca profundamente o meu coração, né? A gente tem, às vezes, registros de alguns profetas, de alguns estudiosos, de uns apóstolos que tocam mais de perto a nossa necessidade, a nossa fragilidade. E Daniel fala muito da fé. Ele é um exemplo da fé, né? E ele era um jovem que estava num processo de adaptação, né, da sociedade, era muito jovem ainda, quando o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, atacou, né, o seu país. E entre os jovens que estavam ali, ele também foi capturado como escravo. Foram 4 jovens que se conheciam entre si e que tinham já o aprendizado da religião, que tinham um devotamento a Deus, ao Deus único, né, que a gente sabe que naquela época os reinos, né, os grupos dos povos tinham adoração a vários deuses, né? Vários deuses, aquela veneração a cada um deles, cada um, né, com um certo misticismo. E Daniel, quando foi preso, capturado, seria escravo na Babilônia. Mas chegando lá, a surpresa, né, para todos, aqueles 4 jovens se diferenciavam pela inteligência, pelo comportamento, pela disciplina e pela oração.
Como judeu, eles faziam as preces diárias várias e várias vezes, né? De tal forma que o pessoal ali que coordenava, né, o reino, acharam, nossa, mas esses jovens são muito diferenciados, né? Inteligência fora do padrão, comportamento diferenciado. Até quando era servida a refeição comum da Babilônia, né, regada a vinho, regada a muita carne, eles se negavam, né, a participar e causava até estranheza entre os demais. E foi aí que um dos coordenadores falou assim, bom, vamos mandar esses jovens, né, para a escola da cultura babilônica. Então, o que era essa escola? Não é uma escola como a nossa, né? Lá aprendia-se os costumes da Babilônia. Entre esses, a magia negra, as chamadas premonições, as magias e tudo isso. E Daniel foi para lá juntamente com seus amigos, né? Com os 3 amigos. E lá ele se desenvolveu mais ainda. Mas acreditam que ele, um homem de fé, ia se curvar a toda essa baboseira, né? Que para ele representava esses ensinamentos mágicos e de bruxaria? Não, ele se comportava bem na escola da Babilônia. Mas ele reservava os seus momentos para oração, ele se dedicava ao Deus único e desta forma ele foi tocado por Deus, né? Para ser um profeta. E ele tinha a vidência, tinha a premonição, tinha a possibilidade de entender, né, os sonhos. E a gente sabe que nesse momento, no mundo, nos vários reinos, não era só hoje nós temos ministros, né, que comandam cada departamento. Naquele tempo era o rei que era o mandatário maior e ele se assessorava, né, dos chamados videntes da época para as decisões, principalmente as decisões militares, né, para saber se iam ganhar a guerra, se iam atacar assim, daquele outro jeito. E dessa forma, um dia o rei teve um sonho, né? Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho, ele saiu do sonho assim, impressionadíssimo. Só que ele não lembrava do sonho, mas tinha aquela dor, aquela angústia de que alguma coisa séria deveria acontecer no seu reino. E assim ele chamou todos da escola babilônica, né? Mágicos, bruxos, videntes e todos mais que estavam ali, para que pudessem responder a ele qual era o significado daquele sonho. E aí um daqueles que obviamente era fajuto na profissão do saber, né? Do saber do além, perguntou, mas qual é o sonho que você teve, rei? Que a gente pode analisar. Ele falou, não, nem eu lembro. Eu quero que vocês descubram qual é o meu sonho e qual o significado desse sonho. E assim, né, voltaram, falaram, amanhã cedo eu quero a resposta do meu sonho. Entre os presentes estava Daniel. E aí, o que Daniel faz? Olha, eu vou precisar de mais tempo, porque eu tenho que rezar ao meu Senhor, eu tenho que orar. Se for permitido, ele vai transmitir esse ensinamento e eu posso me reportar a você. E assim foi, né? Ele foi para o seu cantinho de orações, fez toda a sua oração, fez toda a sua ligação, né, com a espiritualidade, e no dia seguinte ele veio com a resposta pronta. Disse ele, rei, o teu sonho se referia a uma estátua muito grande, um ser muito grande em forma de estátua. Nessa estátua, a cabeça era de ouro, né? O tronco era de prata, a região dos quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro com ferro. Aí o rei falou assim, realmente foi esse o sonho que eu tive com essa estátua.
Aí Daniel começou a explicar para ele, né? Olha, o significado da cabeça de ouro é o teu reinado. Mas o teu reinado, se não obedecer determinadas regras, ele vai ser derrubado por um reino de prata, mais frágil do que o seu, mas que vai reinar. Depois haverá um reino de cobre, que também vai ter o seu espaço no tempo. Depois será o de ferro. E, por fim, vai ser, onde estão os pés, né? Que seria ferro e barro. Hoje, alguns estudiosos dessa passagem, eles dizem que hoje nós estamos vivenciando o momento do pé de barro com ferro. Porque, além de termos, né, a política, né, a condução do mundo na mão de várias pessoas que simbolizariam cada dedinho dos pés, né? É ferro, porque tem a firmeza, mas é barro, porque tem fragilidade. Então, a gente vê que essa mensagem dele foi, ao longo do tempo, estudada, né? E chegou-se a essa conclusão. Quer dizer, foi correta a explicação que ele deu. Aí, se nós fôssemos Nabucodonosor, teríamos feito diferente, né? Bom, se o meu reino é de ouro, eu tenho que me aprimorar. O que ele fez, como todos nós fazemos na vida? No dia seguinte, deu ordem para que se construísse uma estátua igualzinha à que ele havia sonhado lá nos seus jardins, mas de ouro, para simbolizar Nabucodonosor. Então, frágil, né? Na educação moral, frágil na religiosidade, ele valorizou só o aspecto material daquele sonho e fez o tal da estátua. A estátua construída, o que ele fez? Olha, agora vocês deverão ir até a minha estátua, a população toda, e reverenciar, se curvar diante daquela estátua. Agora você vê, para um judeu, para 2 judeus, 3 judeus, 4 judeus que estavam ali presentes, o que foi isso, né? Eles iriam obedecer? Se curvavam só para Deus, para o Deus único? Com certeza não, cruzaram os braços, né? E foram imediatamente banidos dali, do lugar onde a praça estava reunida, e foram retidos, né, presos. Passaram-se alguns dias, eles foram condenados à fogueira. Nessa época, a fogueira, onde as pessoas morriam queimadas, né, era o tipo de um quarto onde era feito queimados os tijolos da época. E ali era uma sala extremamente quente, né? Não havia possibilidade de nenhuma mágica para sair dali, e eles foram condenados. Nessa época, a gente sabe que o rei mandou Daniel para outra região, e os 3 amigos dele foram para a tal da fornalha. Chegando lá na fornalha, o que aconteceu? O rei falou assim, não, eu quero ver, eles são homens de fé, debocham dos nossos deuses, vamos ver como que é estar na fornalha. Vamos ver se esse Deus desses jovens vai descer até aqui para recuperá-los. E aí ele levou o trono até esse local e de longe, né, do alto, ficava espiando ali os jovens caminharem entre as brasas, né, caminharem de lá para cá, e junto com eles ele percebeu que tinha uma outra criatura que também se movimentava juntamente com os 3. Ele ficou assombrado e falou, não é que de repente esses jovens têm um Deus que os salva, tem um Deus que pode promover a cura, pode promover a saúde, pode promover tudo. Esse Deus único deles realmente existe. Ficou calado, né? Digamos assim. Ele aprendeu a lição do Deus único, mas não quis se comprometer com a sociedade da Babilônia. Continuou cultivando seus deuses. E assim, um dia,
quando Daniel e seus amigos retornaram para junto do rei, o rei falou para Daniel: Daniel, você tem que servir não a esse Deus, vai servir a Bel. Bel era uma estátua que eles tinham lá, né? Uma imagem, e eles prestavam adoração. Só que o rei, né, que era muito político também, prestava outros favores, né, naquele lugar onde estava o rei Bel. Sim, o Deus Bel. Está prestando atenção, tá vendo? Aí, Deus Bel lá, e o Daniel ficou só olhando, né, o comportamento das pessoas, cada um fazendo as suas ofertas, o rei trazendo vinho, alimento e tudo mais. E ele falava: você vê, Bel realmente se alimenta daquilo que eu ofereço. Você vai ver, amanhã cedo não vai ter mais nada. Aí, né, o Daniel, que tinha fé raciocinada, que tinha fé em Deus, e sabe que Deus não exige isso de nenhum de nós, né? O que ele faz? Ele tranca, né, as portas do local, mas era esperto, foi vistoriar todo o departamento lá onde ficava o tal do altar. E passou-se a noite, no dia seguinte, ele chegou lá com o rei, e o rei falou: tá vendo? Olha lá no altar. O altar não tem mais nada. O altar foi totalmente, os alimentos ali, o vinho e tudo mais, foi servido a Bel. Ele se alimentou das nossas ofertas, das nossas oferendas. Aí, Daniel, que não era bobinho, nem nada, e tinha uma fé raciocinada, que é muito bom a gente frisar sempre isso, foi embaixo do altar e descobriu lá uma portinhola, né, que levava a outras regiões, né, no piso inferior. Aí o rei falou: tá vendo, não tem nada. Ele falou: pera um pouquinho. Durante a noite, o que o Daniel fez? Ele pegou cinza da fornalha e colocou em todo o lugar do altar, em todo o piso. Aí, no dia seguinte, ele falou para o rei: você acha que não são os humanos, né? Que não são os sacerdotes que se alimentam disso aqui, que estão levando você ludibriando, né, você? Aí o rei olhou e se via lá, em todo o entorno do altar, pés de mulheres, pés de homens, né? Pés maiores, pés de criança. Ou seja, eles entravam por aquele lugar secreto, se alimentavam, se fastiavam, né, de tudo aquilo que era oferecido para o Deus deles, né, Bel. E aí Daniel quebrou mais uma chave do mistério dos deuses. Por que nós estamos falando isso? Porque a lição de hoje chama-se falsos cristos e falsos profetas, né? Quando nós falamos de falso Cristo, eu acho que para nós que somos espíritas não tem nem muito a que falar. A gente sabe que o Cristo é único, né? Ungido por Deus para governar o planeta, né? Que tem sobre a sua batuta da criação, então não tem nem o que a gente discutir. Mas mesmo assim, eu sou bem mais velha do que a maioria aqui. Acho que eu, o Rubens, o Toninho, ali ainda dá para a gente lembrar que tinha um programa na televisão chamado Jô Soares, de entrevista. E eu me lembro que uma vez apareceu um senhor que saiu na mídia várias vezes e que ele se apelidava de Henry, né? E achava que ele era a reencarnação de Jesus. Aí você dá, todo mundo achou que ele era louco. Nós pensaríamos assim. Mas ele tinha uma porção de seguidores. Pessoas muito simples, eu não me lembro se era da Argentina, né? Ele tinha uma linguagem no castelhano, não sei se era Argentina, Chile, e ele se apresentava no mundo como a reencarnação do Cristo. E tinha uma porção de seguidores. Gente, o que você percebia, né? A gente que já tem um olho mais clínico, que somos mais Daniel do que outros qualquer, né? A gente
percebia que aquele povo sofrido, né, na esperança de uma solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, né, seguia aquele homem achando que realmente ele fosse Jesus. Então, a fé raciocinada é importante, né? A fé no Deus único. Nós sabemos, né, ao longo das nossas experiências na casa espírita, que muitos no planeta, de modo geral, em todos os aspectos da sociedade, sejam eles pastores, sejam eles padres, sejam eles médiuns, né? Muitas vezes, né, fascinados pela fama, pelo prazer, pelo poder, têm se confundido na fé e têm levado atrás deles muitos seguidores equivocados, né? Criaturas humildes. A gente fala assim, não, mas isso acontece também na doutrina espírita? Acontece também na doutrina espírita, infelizmente, né? Porque a gente sabe que vir à casa espírita não é só tomar o passe, é participar da palestra, né? É aproveitar os livros, nós temos livros na biblioteca, se preparar um pouquinho mais, porque se aí alguma coisa que sai um pouco da razão tocar o nosso coração, a gente vai saber. Isso é verdade? É assim que Jesus interpreta a vida para nós? É isso que Jesus faria? E a gente vê, eu há muitos anos atrás, mais de 30 anos, faria orientação numa outra casa. Alguns dos nossos irmãos daqui faziam parte daquela casa. E eu fazia o atendimento às terças-feiras. Um belo dia, chegou uma senhora e sentou na minha frente. E ela falou assim, eu vim aqui para fazer uma consulta, porque eu não me sinto muito bem, eu tenho uma depressão profunda e as coisas não têm melhorado. Aí eu falei, tá bom, vamos conversar. Peguei a fichinha que a gente anotava. Ela falou assim, você não se incomoda com o meu cheiro? Eu falei assim, como assim? Ela falou, você não se incomoda com o meu cheiro? Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, é porque eu fiz uma coisa e eu acho que eu estou cheirando mal. E a sua sala está fechada. Eu falei, o que aconteceu? Essa mulher havia frequentado um outro centro, entre aspas, né? Não um centro kardecista. E nesse lugar a pessoa orientou para ela se livrar da depressão, que ela fizesse uma... Eu sei, Liliane, como é que chama isso aí? Não é beberragem, é um composto lá. Água com ervas, não sei, né? E colocasse fezes de cavalo. Para a gente ver onde chega, né, o coração humano. E esse médium, entre aspas, falou para ela que tomasse banho com todo esse chá, essa coisa, da cintura para baixo. E que ficasse uma semana sem tomar banho. Então, óbvio, ela estava pior da depressão, acrescentando problemas de pele. Aí nós conversamos muito, e ela tinha uma crença de que aquilo ia resolver o problema. E você vê que quando essas pessoas se colocam na condição de profetizar, né, de colocar essa sua vidência, sua mediunidade de maneira equivocada, né, falsa, porque lógico que nenhum espírito do bem vai pedir para a pessoa fazer uma coisa desse nível, não é? A gente sabe que acontece. Assim como acontece a falha moral de muitos padres, médiuns, curadores e tudo mais. Então, o nosso olhar, quando se fala da religião, é um olhar de fé raciocinada. Por isso eu citei tantas vezes essa palavra, né? A fé raciocinada nos permite fazer uma avaliação daquilo que é verdade e daquilo que está fora da razão. Temos profetas ainda reencarnando sempre, né? Com bom
conceito na espiritualidade, sim, com um bom conceito na espiritualidade. Estão eles na política, naqueles que lutam pelo bem-estar do mundo, do planeta, por aqueles ligados à ciência, né, que preparam o mundo e alertam o mundo do que pode ser a queimada, do que pode ser a nossa condução equivocada na relação com os mares, não é? Com o terreno do planeta, né? Não só do nosso Brasil, mas do planeta. O que a gente está fazendo com tudo isso? Então, os alertas estão vindo ali. Porque o profeta é esse, é aquele que traz a mensagem de Deus num momento de necessidade planetária. Então, não estão só nas religiões, mas estão em várias situações, né? Em várias profissões, conquistando e avisando-nos dos percalços que o nosso planeta e que nós mesmos podemos ter, né? Quando ocorre uma doença, quando ocorre a devastação por algum fenômeno meteorológico, né? Aí a gente vê quantas mensagens positivas a gente recebeu antes, um alerta que a gente recebe antes e que a gente não se aventura sequer a prestar atenção, ou deixa de lado. Aí a gente segue Henry, aí a gente toma banho de sujeira e faz isso. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil, mas também é possível se cair nesse equívoco, sim. Porque quando existe o desespero da nossa alma, no sentido das nossas fragilidades, no sentido da doença, no sentido da doença de um familiar, não é? Da falta de dinheiro, de ter o que comer, a nossa fragilidade pode nos levar a esse foco de querer resolver o problema e de querer resolver o problema sem a tal da fé raciocinada, né? Então, nós temos que entender quando esses processos ocorrem. Mas temos que saber também colocar na balança aquilo que nós podemos realizar de bem para nós mesmos, né? E de bem para o planeta. Tem uma passagem aqui da Bíblia, do Antigo Testamento, que diz assim: profeta, homens que Deus investia diretamente no Espírito, para uma missão espiritual no seio do seu povo. Guias espirituais, a mensagem do alto. Nós recebemos na casa espírita, quando nós estamos em trabalho, mensagens positivas dos mentores da casa, dos orientadores, dos familiares que já evoluíram no orbe, né? E que vêm fazer a comunicação. Mas nós, às vezes, percebemos, porque fizemos um curso de médiuns, quando a dica daquele espírito não pode ser verdadeira. Quando indica ódio, quando indica rivalidade, quando indica orgulho, né? Então, a gente já põe um pezinho atrás. Não, espera aí, vamos envolver o nosso irmão, mas essas palavras não são dignas, principalmente não são dignas da casa. Na realidade, o que acontece? A espiritualidade os traz para que eles possam ser orientados, enquanto estão no Evangelho, enquanto estão sendo atendidos, né, pelos médiuns que fazem esse atendimento fraternal para todos, independente da sua condição, para os bonzinhos e para aqueles que ainda não são bonzinhos. Então, nós vamos entender também, eu vou trazer aqui para vocês, que eu achei bem bonito isso daqui, né? Do Consolador, né, do nosso irmão Emmanuel. Ele diz assim: nós tivemos, durante a nossa história, também filósofos que serviram de profetas. Sócrates, Confúcio, todos os setores oferecem campo de atuação de Deus. Guardai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelha, e por dentro
são lobos roubadores. E é assim que acontece. Infelizmente, nós estamos no nosso processo do planetário terreno, ainda, né, dentro de planos menos condizentes, né, com o bem que nós vamos passar agora para os planos regeneradores. Certamente, aqueles que não se comportarem, não aceitarem esse movimento novo, se não forem dignos, né, de participar, não reencarnarão aqui. Mas para aqueles, né, que têm a oportunidade de desenvolver espiritualmente, moralmente, né, e aceitar a Deus como nosso Deus único, e a pleiade dos espíritos que nos assessoram, voltados sempre com base no amor e no servir, certamente será mais fácil. Então, é um alerta. Eu acho que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais do que um aconchego, né? Porque a gente vê histórias lindas quando fala do amor, de honrar o pai, de amar o próximo, de perdoar. É uma coisa assim que movimenta o nosso coração. Mas esse é mais do que movimentar, é um alerta para que nós vivamos a nossa religião ponderado sempre pela fé racional, né? Pela fé moral, pela conquista dos nossos padrões dentro da casa espírita. Se a gente pegar aqui qualquer página do Evangelho, a gente vai receber a mensagem perfeita para os nossos corações. Se nós apanharmos na biblioteca os livros, vamos esclarecer cada vez mais, né, os nossos conhecimentos dentro da doutrina. E ser espírita não é apenas a parte prodigiosa, né, daqueles que dizem e que vão trazer profecias que a gente sabe que temos que passar pelo crivo do nosso coração, né? Porque aquele que faz, né, em nome de Deus, faz dentro das lições de Jesus, de amar o próximo, de ser fraternal, de ser generoso, de não ser orgulhoso, né? Então, para quando a gente for analisar esse processo, seja na igreja católica, seja na protestante, seja dentro da nossa casa espírita, né? Ou seja, mesmo diante das grandes autoridades que se apresentam diante de nós, nos meios de comunicação, ter esse alerta, né? Porque tem muita coisa, né? Vamos usar hoje, não vamos falar mais falsos profetas, vamos falar é fake, né? A gente ter o crivo da razão para dizer isso é fake, tá? Então vamos repensar sobre, tomar bastante cuidado, né? Naquilo que a gente recepciona no nosso coração, né? A gente pode recepcionar coisa positiva que nos permite evoluir, mas muitas vezes nós embarcamos numa canoa furada. Então, tomar muito cuidado. A doutrina espírita tem esse tema muito importante, né, para nós, trabalhadores médios, e para vocês que são os assistidos. Então, vamos nesses instantes, buscando em nossos corações que as palavras da espiritualidade possam calar bem fundo, que possamos abrir os nossos corações para agora sermos servidores do Cristo, buscando energias positivas, de muito amor, de paz, envolvendo todo o nosso planeta, para que possamos, Senhor, nessa passagem desse processo evolutivo, realizarmos as operações necessárias, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, comungando para um planeta cheio de paz, de harmonia, onde possamos vivenciar a verdadeira lição do Mestre. Que possamos ainda mentalizar o nosso Brasil, envolvendo todos os governantes, todas as obras sociais, todas as reuniões religiosas, que
possamos ainda vibrar pela nossa cidade, que ela se faça intensa de amor, de aconchego a todos aqueles que aqui residem. Que possamos ainda envolver o nosso bairro, a nossa rua, os nossos lares, permitindo que as fraternidades amorosas adentrem com seus achotes luminosos, quebrando, rompendo toda e qualquer negatividade, em forma pensamento, em elementos deletérios, trazendo a paz, a serenidade na convivência daqueles que escolhemos para nosso processo reencarnatório. Que possamos ainda, Senhor, deixar um buquê de rodas brancas para a espiritualidade, para os nossos dirigentes, e que possamos em paz aguardar em silêncio para o nosso atendimento. Que assim seja.